pesquisa do comportamento. O professor François e eu temos a honra de receber, antes de falar isso, os convidados, queríamos muito agradecer ao programa de pós-graduação em análise de comportamento, em psicologia, teoria e pesquisa do comportamento, já mudou de nome tantas vezes, teoria e pesquisa do comportamento, e ao núcleo de teoria e pesquisa do comportamento e a Propesp pelo apoio financeiro e logístico, a Liga de Análise Experimental do Comportamento, os estudantes que ajudaram bastante também na organização e na divulgação, a BPMC, que também ajudou na divulgação, e toda a equipe que formalmente ou informalmente acabou aderindo ao projeto. Obrigado, Felipe, pelo apoio técnico. Então, vamos começar. Queria agradecer muito a visita longa, difícil hoje você conseguir uma semana dessas pessoas, elas excederam isso. Então, nós estamos muito felizes. Então, a professora Maria Amália Anderi, da PUC de São Paulo, o professor Carlos Eduardo Lopes, da Universidade Estadual de Maringá, a professora Carolina Laurenti, também da Universidade Estadual de Maringá, o professor Diego Zílio, da Universidade de Bauru, da Unesp de Bauru. Então, e ainda temos como convidado o professor João Cláudio Todorov, que está nos Estados Unidos, mas no último dia fará a conferência de encerramento. E vinculados ao programa estou eu, Marcos Bentes, o professor François Tunot e o professor Emmanuel Tourinho. Então, queríamos dar as boas-vindas, explicar um pouco a natureza desse evento. Então, acho que todos nós estávamos um pouco cansados do formato tradicional de congresso, onde você tem muitas apresentações de sequência e pouco debate. E esse evento tenta contornar isso, ele é uma alternativa a esse formato tradicional. Então, está faltando uma discussão qualificada para que a gente possa avançar na área, identificar problemas críticos e propor algumas alternativas. Então, a natureza desse evento ela é menos informativa e mais aberta ao debate. Então, por isso que nós convidamos pessoas que são especialistas na área e que estão dispostos a debater os mais variados temas que nós julgamos importantes para o avanço da análise do comportamento. Então, esse é o formato do evento. Ele não é um evento preocupado em ser didático. É um evento focado no debate qualificado de temas que são importantes para a análise do comportamento. Então, agradecemos muito a participação de todos, mas queria só esclarecer a natureza desse evento antes de começar. Bem? Então, hoje teremos o formato que nós elaboramos é assim. O professor convidado fará uma apresentação de até 1 hora e ele tem um comentador, um debatedor já pré-definido, que pôde ter acesso ou não à fala antes. Então, tivemos algumas discrepâncias nisso, mas o importante é que nós temos um debatedor definido. Então, hoje, na atividade da manhã, o professor François Tunot fará a sua apresentação e o professor Carlos será o debatedor de plantão. E à tarde nós teremos o inverso. E o professor François disse que era injusto porque a pessoa sempre vai pegar leve no debate, aquela que vai ser a crítica. Eu deveria ter casado diferente, mas como foi assim, tudo bem. Então tem reciprocidade à tarde. À tarde o professor Carlos fará a apresentação, o professor François será o comentador. Então, nós daremos início agora. O professor François, então, até o limite de 1 hora e depois o professor Carlos. Então, muito obrigado pelo convite também, Marcos. Podem ouvir? Sim? Sim? Ok, obrigado. Como sempre, peço desculpas pelo texto em inglês, mas tenho tanta vergonha do meu português escrito, porque eu deixar tudo isso em inglês e, aliás, há muitas citações. Provavelmente vou tardar menos de 1 hora, ok? Vou tentar. Sim, o formato é muito bom, porque o Carlos não vai poder criticar muito, porque à tarde eu vou ser o comentador do seu texto. Portanto, fico muito tranquilo com isso. Ok, apesar de não ser pedagógico, vou tentar um pouco de pedagogia, ou seja, explicando alguns dos temas dos quais vou falar. O título em português, aqui está, vocês sabem. O título em inglês do artigo correspondente em inglês
E isso non-human behavior analysis tem que ver com a análise do comportamento de uma maneira nova que não seja influenciada pelo filósofo David Hume. Eu vou explicar um pouco tudo isso. Ao começo eu pensava ter um tema ainda mais amplo, porque não é o behaviorismo, não é uma visão do mundo, por exemplo, mas no fim decidi que era melhor não falar disso e somente falar de filosofia da ciência e da relação entre o behaviorismo, seja o que seja, qualquer variação, e a filosofia da ciência. Ok, não há dúvida que, falando historicamente, vocês podem encontrar uma justificação para qualquer tipo de behaviorismo que seja uma justificação baseada na filosofia da ciência. Vamos imaginar voltar a Watson em 1913 e ver o tipo de argumento que ele usa, por exemplo, em contra da psicologia introspeccionista. E que diz Watson? A psicologia introspeccionista tem pouca explicabilidade, ou seja, ninguém está de acordo com ninguém sobre os resultados, os conteúdos de consciência, etc. E também tem poucas aplicações, muito poucas aplicações. Isso é o tipo de crítica que o Watson faz à psicologia introspeccionista e, portanto, ele vai promover a sua alternativa chamada de behaviorismo. Isso são críticas de filosofia da ciência, no sentido seguinte. São críticas que são neutras em termos de disciplina, em termos de assunto. Vocês poderiam fazer esse tipo de crítica com qualquer disciplina científica. Vamos imaginar em biologia uma teoria que não tenha replicabilidade, uma perspectiva que não tenha aplicações, etc. Para bem ou para mal, vocês podem fazer a mesma crítica a qualquer disciplina, em física, química, biologia, etc. Portanto, isso é o que chamaria uma crítica de filosofia da ciência. Mas podemos ver outras críticas, ainda outras propostas de Watson. Por exemplo, aqui essa proposta. O behaviorista, ou seja, ele, Watson, não vê nenhuma, não reconhece nenhuma fronteira, dicotomia entre o animal e o humano. Isso não é uma proposta de filosofia da ciência. Vocês poderiam tentar justificar isso, dizendo, por exemplo, que um critério de economia da explicação iria promover isso, talvez. Mas o meu ponto é que esse tipo de afirmação é uma afirmação específica ao campo particular da explicação do comportamento. Em contraste, uma crítica, uma proposta de filosofia da ciência tem que ser neutra respeito ao conteúdo da disciplina. Não significa que todas as disciplinas tenham a mesma relevância ou as mesmas implicações para qualquer filosofia da ciência. Por exemplo, alguns filósofos argumentaram que o salientar a física favorecer algum tipo de filosofia da ciência que teve uma formação em biologia ou resultado de um tipo de filosofia da ciência diferente. Mas ainda assim, filosofia da ciência significa que eu posso aplicar essas críticas, esses critérios a qualquer disciplina científica. Ok. Podemos, portanto, aplicar essa mesma perspectiva à análise do comportamento, ao que chamamos hoje análise do comportamento. Podemos aplicar considerações de filosofia da ciência. É um pouco complicado porque, honestamente, as fronteiras da disciplina chamada análise do comportamento são fronteiras um pouco duvidosas. Ou seja, é um facto que, por exemplo, se vocês leem uma revista chamada JAB, que é a revista experimental principal da análise do comportamento, vocês podem encontrar artigos escritos com muitas perspectivas, até artigos escritos com uma perspectiva claramente cognitiva. Por exemplo, os modelos de timing, Church, Gibbon, etc., por exemplo, aqui são modelos cognitivos, claramente cognitivos, com representações do tempo na cabeça, essas psicologia cognitiva animal. E não sei se Church, por exemplo, hoje consideraria-se como analista do comportamento ou não, mas é o facto que ele publicou aí no JAB é uma variedade de orientações aqui.
Contudo, dentro dessas orientações, há uma que foi dominante durante muito tempo, que é a orientação chamada de behaviorismo radical, talvez behaviorismo operante, teoria operante, etc. E também uma noção semelhante, que é a noção de Heinlein, o termo de Heinlein, da teoria ou da psicologia basada no ambiente. E isso é um tipo de explicação particular, muito particular, não é incomum em psicologia. Aqui temos uma citação de Heinlein, que diz basicamente que dentro de uma explicação em termos do ambiente, o ambiente obviamente é o motor principal da explicação. E não somente estamos a falar dos estímulos locais, que estão a ocorrer ao momento justo até a resposta, mas estamos a falar do ambiente histórico, ou seja, de interações passadas ao longo do tempo, e esses encontros entre o animal e o seu ambiente ao longo do tempo formam como o nó central, a arquitetura central de algum tipo de explicação do comportamento que chamamos que eu chamaria behaviorista, e que é visível no JAB, entre outras orientações. E vou falar dessa orientação. Ou seja, hoje vou falar particularmente de um tipo de explicação do comportamento baseada na interação com o ambiente histórico e atual. Eu diria histórico sempre, mas passamos sobre isso. Então, se aplicamos considerações de filosofia da ciência a essa disciplina, podemos chegar, no momento de intoxicação, a acreditar que se há uma filosofia da ciência associada com essa explicação em termos do ambiente, e que essa filosofia da ciência poderia ser ainda uma justificação do tipo de explicação que encontramos na análise do comportamento. Porque o analista do comportamento faz tanto ênfase no ambiente, porque tem uma filosofia da ciência particular, e de facto há muitas pessoas que acreditam que o behaviorismo radical de Skinner é uma filosofia da ciência. Obviamente tem muitas coisas dentro, tem também proposições sobre o forçamento, o papel do forçamento, a analogia com a seleção natural, o papel do comportamento verbal, os eventos privados, blá blá blá, muitas coisas por ali. Mas dentro de todas estas propostas, sem dúvida, há um coração conceitual que é aparentemente uma filosofia da ciência. E, como expliquei, podemos encontrar citações que dizem que o behaviorismo radical é uma filosofia da ciência, literalmente. Aqui tomei uma citação de Skinner em 69, vocês conhecem o livro. Skinner disse ali que o behaviorismo radical é uma filosofia da ciência enfocada no método, no campo e nos métodos da psicologia. Ok. Uma filosofia da ciência aplicada a um campo particular, mas filosofia da ciência. E aqui tomei outra citação ainda mais clara no livro de Meka Chiesa, que provavelmente alguns de vocês conhecem. Vocês podem encontrar um título do capítulo, página 6, que diz: o behaviorismo radical, uma filosofia distinta da ciência. Ponto. Filosofia da ciência. Ok? Suponho que é claro. Agora, se vocês lembram o meu título, podem adivinhar que não estou de acordo com isso e vamos ver por que mais tarde. Mas antes de ver por que tudo isso é para ruim, quero dizer duvidoso, temos que ver um pouco que tipo de filosofia da ciência e ver os textos oficiais dessa filosofia da ciência chamada behaviorismo radical. Vou salientar dois elementos centrais. O primeiro elemento é uma tradição filosófica muito importante, que é uma tradição que chega a nós por Russell e também passa por Ernst Mach e Hume. E essa gente sempre foi importante para definir um tipo de orientação em relação à metafísica na ciência, e em particular a metafísica causal.
E vocês têm toda uma tradição filosófica esta em contra do conceito de causalidade, mas no qual a causalidade é vista como um elemento metafísico fundamental do mundo, algo irreducível à causalidade. Em inglês seria causation, algo que está aqui, vamos ver, invisível, talvez metafísico, seja o que seja, mas uma metafísica causal. E se não fazemos ciência com essas relações causais metafísicas, com que vamos fazer ciência? A resposta com relações funcionais. E vocês conhecem esse termo de relação funcional. Oficialmente, ou seja, bem claro, uma relação funcional é uma correlação. Em termos filosóficos, é uma regularidade, é o tipo de teoria filosófica da causalidade, do rejeito da causalidade que está atrás disso. É uma tradição que se chama teoria de regularidade da causalidade, que tem muitas variações, mas basicamente isso é o coração. Pus aqui duas citações, uma de Skinner em 38, obviamente já começou em 31 com o conceito de reflexão, mas vamos ver aqui uma citação 38. Aqui Skinner diz que a noção de reflexão tem que ser liberada de tudo, com toda a conotação causal de push, de fazer algo causalmente, okay? de empurrar algo. Os termos, fala do estímulo e resposta, referem-se a entidades correlacionadas. Correlação, nada mais, é perfeitamente claro, oficialmente. Outra citação de McCarthy's, outra vez, 94. Aqui, McCarthy diz que as equações científicas de hoje, na boa ciência, referem-se a eventos em função de outros eventos, ou seja, o conceito matemático de função, aparentemente, e isso é melhor que falar de A, que estaria a exercer uma força sobre B, ok? Os bons científicos não falam assim, vamos falar de equações, relações funcionais, funções. Isso é exatamente o tipo de argumento que Russell defendeu em 1912, escreveu um artigo muito famoso sobre causalidade, rejeitando esse conceito de causalidade e falando também da substituição da metafísica causal por equações, relações, funções matemáticas. Isso é típico de Russell. Após, obviamente, Russell mudou um pouco de opinião, como sempre. Era Russell e Buchanan também, mas é bom, ok. Mas nesse tempo, sem dúvida, isso era Russell. Suponho que é bem claro. Bom, a segunda característica que eu gostaria de comentar hoje, a segunda, mas é ligada com a primeira, por razões filosóficas, é o que chamaria um tipo de indutivismo. E isso também é perfeitamente claro. De facto, o termo de indução é usado por McCarthy. E vocês aqui vem uma citação outra de McCarthy, na qual ela diz que no behaviorismo radical, no Skinner, as tentativas teóricas para formular teorias, ou talvez conceitos teóricos, são tentativas feitas a partir dos dados. Vocês têm os dados aqui e por um processo indutivo, vocês logram um nível de generalidade maior, etc, etc. Vamos ver mais detalhes agora. E isso é um tipo de ciência indutiva. Agora, nessa apresentação vou seguir usando essas palavras, mas são palavras um pouco perigosas, mas para nós não faz mal. São perigosas porque é possível defender esse tipo de filosofia da ciência que temos aqui, que é um tipo de filosofia da ciência indutiva, sem acreditar num tipo particular de lógica indutiva. Da mesma maneira, os científicos que propõem outro tipo de filosofia da ciência, por exemplo, uma filosofia hipotético-dedutiva, vou dizer retrodutiva, vamos ver porquê. O hipotético-dedutiva, essas pessoas não estão necessariamente de acordo, por exemplo, com o falsificacionismo de Popper. Ou seja, é o problema da lógica dedutiva contra a lógica indutiva não sequer está no mesmo sentido que aqui. Mas para nós científicos, vamos seguir com esses termos simples que ajudam, pelo menos agora, de indução, dedução, de perspectiva indutiva, uma coisa assim.
Okay? E uma simplificação um pouco duvidosa, mas tudo bem, não vai fazer mal. De facto, hoje, o clarificar o que é uma perspectiva indutiva e vou clarificar o que isso implica ao nível da quantificação e dos modelos quantitativos, análise de comportamento. Uma primeira maneira de ver isso é de olhar um artigo de 84 do Nevin, publicado no JAB, e ele, Nevin, aqui faz explicitar a estratégia de McCarthyism. Nevin toma um caso particular que seria a lei da correspondência generalizada com seu exponente, sensibilidade ou força, e ele, Nevin, diz que podemos usar essa, vamos imaginar os dados, vocês têm um programa com um esquema concorrente, vocês podem medir taxas de força, calcular uma taxa relativa de força, uma taxa relativa de respostas, vocês podem fazer linearizar isso, usar quadrados mínimos para ajustar uma reta e com isso vocês apanham um número. Esse número, esse exponente de sensibilidade, chamado de sensibilidade, esse número pode ser calculado a partir dos dados e podemos usar esse número como uma variável de ordem superior e examinar as suas correlações com outras variáveis. São outras relações funcionais. E também essas outras relações funcionais têm aspectos, propriedades que podemos calcular e podemos usar essas propriedades para também, outra vez, olhar outras relações funcionais. Ou seja, é um pouco como um jogo de níveis cada vez mais gerais, cada vez mais abstrato. Vocês começam com os dados, calculam um número, com esse número vocês tentam ver as relações com outros números, etc., potencialmente de maneira infinita, recursiva. E aqui também um exemplo da sensibilidade na lei da correspondência. Ok. E um ponto importante aqui é que o McCarthyism também salienta, é que a observabilidade dos dados vai ser propagada aos níveis superiores. Vocês começam com dados observáveis, números calculáveis, e dessa maneira, não há nenhum construto hipotético que aparece dentro disso. Começamos aqui com camadas sucessivas mais abstratas. Isso é a estratégia científica proposta por McCarthyism. Skinner também a variação, mas estamos nesse tipo de jogo, o que chamarei um jogo indutivista ou indutivo. Cada vez mais abstração, mas começando com os dados. Agora também tenho um comentário rápido sobre outros aspectos. Há outros aspectos, por exemplo, o aspecto da manipulação. É importante a previsão e o controle, é muito importante. É interessado por razões filosóficas ligadas com o conceito de causalidade, mas não vou falar mais disso hoje. E, obviamente, vocês sabem que os behavioristas radicais são pragmatistas e odeiam qualquer forma de realismo, seja o que seja. E bem feio para mim isso, foi muito duro, mas com o tempo aprendi a sofrer. Em silêncio, sem princípio. Aqui vocês estão um exemplo global. O realismo é muito mal. Há muitos realismos, mas não importa, todos são maus. Todos. Ok. Agora vamos contrastar com outra filosofia da ciência. Obviamente há muitas filosofias da ciência, vocês podem escolher entre muitas. Mas há uma distinção que eu gostei, porque é interessante em relação à análise do comportamento. É uma distinção que foi feita por Ernest Macmillan em 78 e 84. Ele é um filósofo da ciência e faz uma distinção entre dois tipos de explicação. Há um tipo de explicação que chama nomotética, nomotética, e outra que chama retrodutiva, hipotético-dedutiva, vamos dizer, retrodutiva, para nós vai ser o mesmo, mais ou menos. No primeiro tipo de explicação, vocês poderiam acreditar que é McCarthyism que escreveu isso. Começamos com regularidades empíricas e após vamos teorizar com combinações de regularidades. Mesma ideia. Começamos com os dados. Regularidades de ordem superior, etc. Isso é a estratégia nomotética. Regularidades, funções, equações, relações funcionais. Mas o outro tipo de estratégia do qual fala Macmillan é
tipo de estratégia que ele chama de retrodutiva. Aqui a estratégia é muito diferente, é quase o inverso da outra. No lugar de começar com dados e de abstrair níveis superiores cada vez com essas correlações, essas regularidades, fazemos o inverso. Começamos por postular, imaginar entidades, processos, propriedades não observadas, que são a fonte suposta das regularidades empíricas. Ou seja, não começamos com as regularidades. Fazemos um modelo teórico que apela a construtores hipotéticos e, a partir disso, vamos deduzir previsões e comparar as previsões com as regularidades observadas. Isso seria outra estratégia de McNally. E vocês, obviamente, podem adivinhar que na análise do comportamento, tradicionalmente, os behavioristas radicais, obviamente, defendem o primeiro tipo de explicação e rejeitam o segundo tipo de explicação. Acham que, claro, os construtores hipotéticos, etc., é muito mal. Okay. E de facto, quando vocês leem a literatura, vocês veem uma coincidência entre esses dois eixos. Primeiro, um eixo que contrasta as explicações do tipo retrodutivo com as explicações do tipo nomotético, regularidades observadas contra construtores hipotéticos, vamos dizer. E o meu primeiro eixo é o eixo superior, ok? Primeira oposição. E há uma segunda oposição, que é a oposição entre uma explicação ambiental e uma explicação em termos cognitivos, em processos mentais dentro da cabeça, etc., tudo isso. E essa correspondência pode ser encontrada na literatura. Vamos, a nível geral, claramente Skinner e Chiesa em particular defendem uma explicação ambiental de tipo nomotético. E um filósofo cognitivo como Fodor, por exemplo, claramente vai defender uma explicação retrodutiva apelando a processos cognitivos mentais, etc. E o mais engraçado é que ainda dentro da comunidade da análise do comportamento, quando vemos pessoas como Peter Thielen ou Ben Williams, por exemplo, pessoas que criticam o aspecto do behaviorismo radical, pessoas que propõem a introdução de construtores cognitivos na análise do comportamento, seja de tipo associativo ou de outros tipos, memória, qualquer coisa, essas pessoas também criticam a filosofia da ciência nomotética e propõem uma filosofia da ciência reprodutiva. Thielen e Williams, por exemplo, criticam de maneira muito clara uma filosofia indutiva em termos de regularidades observadas. Espero que seja claro. É muito claro. Há uma coincidência entre dois eixos. Agora, o que gostaria de explicar é que o eixo superior é uma oposição de filosofia da ciência, que pode ser aplicado a qualquer disciplina. Mas o eixo inferior não é filosofia da ciência, é um eixo que tem a ver com uma oposição entre uma explicação em termos do ambiente e outro tipo de explicação. Isso não é filosofia da ciência, é um assunto filosófico dentro de uma disciplina particular que é a psicologia ou a análise do comportamento. Hoje, vou argumentar que esses dois eixos têm que ser divorciados, rápido, para sempre. Esses dois eixos não têm nada a ver um com o outro. Nada. E é melhor divorciar hoje. Por quê? Há muitas razões. Primeiro, vou ver razões de filosofia da ciência. Aqui posso traduzir. Tudo isso é ruim. Ok, por que é ruim? Primeiro, em termos de filosofia da ciência, é ruim. Ou seja, essa filosofia indutiva foi criticada por Thielen, por exemplo. Vou tomar um exemplo, porque o argumento de Thielen achou que é muito claro. Thielen pergunta que passaria, que houve no passado, passou, mas que passaria hoje se usaríamos esse tipo de filosofia da ciência indutiva, sem construtores hipotéticos? O que passaria hoje se tentaremos fazer isso em física, em biologia, em química, em medicina?
Resposta, não vou passar agora sobre isso, desastre. Okay? Dentro das teorias mais poderosas, mais aceitadas, mais bonitas, todas da ciência, vocês encontram teorias que não foram basadas em regularidades observadas, que não seguem uma filosofia indutiva tipo Skinner ou Kelsen. Já isso é uma prova que está clara, os frutos, a filosofia indutiva, estritamente indutiva, é ruim. De facto, uma piada um pouco engraçada de Feia de Killing que diz que se estaremos a fazer isso a medicina, ficaríamos nas mãos da holistic medicine, que é uma coisa, ou que é New Age, uma coisa assim. Ou seja, nada, por exemplo, de construtores políticos internos, etc. Ok, mas é pior. Hoje, já sei a comunicação vai começar, mas vocês sabem um pouco disso. Um senhor chamado Michael Gieslin, que examinou com muitos detalhes a obra de um outro senhor chamado Darwin. Vocês sabem de Darwin, ok? Darwin, prototipo da ciência hipotética. Quando Darwin tenta explicar a distribuição atual da biogeografia, o que ele faz é contrastar cenários hipotéticos e ver as consequências possíveis ao nível atual e selecionar na base disso. Ou seja, o procedimento não é intuitivo, é não começar com essas regularidades para chegar a um nível mais abstrato, não. Ele o que faz é supor uma história inaceitável para nós e ver as consequências possíveis para isso. Após podemos falar de diferença para melhor explicação, seja o que seja, mas o procedimento não é indutivo. Também aqui Penny fala muito disso. O resumo muito breve disso é que essa filosofia da ciência indutiva é ruim. Mas isso tem uma implicação. O que fazem os analistas do comportamento, essa concentração sobre o ambiente, não pode ser baseada numa filosofia da ciência assim que seria ruim, sobre o que pode ser baseada. E a resposta é clara, tem que ser baseada sobre algo específico da psicologia, que não tem nada a ver com a física, a biologia, a filosofia da ciência ou coisas assim. Tem que ver com algo aqui em psicologia, aqui com a explicação do comportamento. E que é isso? Tem dois aspectos. Um aspecto empírico. Por que passar tanto tempo a examinar o ambiente? Por quê? Uma condição para que isso seja interessante é que, de facto, o comportamento é sensível ao ambiente. Não somente isso, mas é sensível à estrutura temporal do ambiente. Em física, por exemplo, ainda os sistemas dinâmicos não são sensíveis às estruturas ambientais, a correlações entre diferentes partes, coisas assim, não são. Isso é específico do nosso domínio. E o lado conceitual com isso é que se isso é certo, temos que desenvolver conceitos que tomam isso em conta. E, obviamente, vocês podem desenvolver uma filosofia, mas não uma filosofia da ciência, uma filosofia do comportamento, uma filosofia da psicologia. E vocês podem ver aqui exemplos. Cantor, por exemplo, eu não estudo com muito cantor, mas um exemplo. Ok, Maclean, Ryle. Vamos tomar o caso do Ryle. Ryle tem aspectos da filosofia da ciência, mas basicamente Ryle não está interessado nisso, nunca foi interessado na previsão, no controle, nas relações funcionais, nada disso. Mas todo mundo reconhece Ryle como um behaviorista filosófico, mas um behaviorista independentemente de qualquer coisa da filosofia da ciência. Tudo isso pode dizer que podemos dissociar a filosofia da ciência da filosofia da mente, da filosofia do comportamento, seja o que seja. São coisas diferentes. Agora seria um pouco ruim terminar agora e dizer que é diferente e acabou. Mas vocês podem pensar que, obviamente, tem uma alternativa e vou tentar, talvez não há tempo, mas vou tentar ficar assim. Quanto tempo tem Marcos? Meia hora, pode ser? Ok, vou tentar terminar, ok, é complicado. Vou propor uma alternativa. Outra filosofia da ciência, mais ou menos, que tem aplicações dentro da lista de comportamento, tem as suas vantagens, muitas vantagens, é muito melhor. A outra era ruim. Agora isso vai ser melhor. Ok, por isso temos que examinar outra vez
o famoso assunto controvertido e feio da teoria na análise do comportamento. Agora, isso é complicado por quê? Porque não importa o que... quando Skinner, por exemplo, em 69, diz que não, as são coisas muito teóricas. As explicações que para qualquer pessoa normal não tem nada teórico. Mas o problema é que uma pessoa sempre pode definir o termo teoria como quiser e concluir que a sua perspectiva é altamente teórica, ainda que correlações observadas não sejam teóricas para ninguém mais. Sempre é possível jogar com as semânticas. Portanto, o que vou fazer para cortar através desse jogo é propor 3 passos simples. Um primeiro passo vai ser um filtro. Vou dar um critério que algo que é teórico, melhor dito, uma propriedade teórica tem que passar este filtro. Se não passar o filtro, não pode ser teórica. O segundo passo, vou mostrar que no behaviorismo radical de Skinner não há quantidades teóricas. Okay? E no terceiro passo, vou propor uma alternativa com quantidades teóricas que não correspondem com o behaviorismo radical. Outra maneira de ver as coisas. Ok, acho que vai ser melhor passar sobre isso. Vou dar isso é correto. Vamos imaginar um animal, um rato, toda a sua vida no laboratório. Tem uma sequência muito longa de ambientes. Tem uma sequência muito longa de comportamentos. Vocês apanham estas 2 sequências juntas e estão tudo bonito que está aqui. E vocês vão chamar isso uma variante do domínio comportamental. Vocês vão considerar todas as variantes possíveis, ou seja, todos estes pares de sequências que podem cobrir a vida de um animal, e o conjunto de todas essas variantes, vocês vão chamar isso, nós vamos chamar isso, o domínio comportamental. Portanto, o que é o domínio comportamental? É um par, o conjunto de todos os pares possíveis de sequências históricas de ambientes e comportamento. Tudo isso. Vocês põem isso num saco e chamam esse saco domínio comportamental ou domínio de dados comportamentais. Ok? Agora, há casos um pouco complicados. Por exemplo, o que passa do cérebro? É comportamental ou não? Pessoas podem dizer que sim, eu digo que não. Não importa. Tiramos esses casos feios. Ficamos com o consenso geral, todo mundo contente. Vamos ter aqui uma base que é o nosso domínio comportamental. O meu filtro é muito simples, mas vou traduzir porque isso é o verbo. Vamos falar de uma quantidade fixada pelo domínio. O que significa isso? Intuitivamente é muito simples. Se vocês olharem o seu domínio de dados, sabem o que está passando ali, vocês podem calcular o valor da quantidade Q, e se esse valor é fixo e tem que ser fixo, esse valor, essa quantidade é fixada pelo domínio. Vamos tomar um exemplo. Um rato que está num esquema concorrente tem uma taxa aqui, tem uma taxa ali. Vocês podem dividir as 2 taxas, dar uma taxa relativa. Essa quantidade é fixada pelo domínio. Se vocês sabem onde estão as respostas e tudo, vocês podem calcular a taxa. É fixada pelo domínio. Ok? Em termos filosóficos técnicos, esse é um exemplo de superveniência, mas em português não sei como isso se diz. Ok, superveniência, tudo bom. Esse é um exemplo disso, é um conceito modal. Não importa, também vou passar, muito rapidamente, a um senhor Sneed que propôs outro critério, mas no fim vai dar o mesmo. E um pouco como o critério de Sneed. Vamos passar sobre isso. Ou talvez não, muito rapidamente. O que Sneed diz é que uma quantidade teórica relativa a uma teoria T, se para poder calcular o valor da quantidade, temos que supor que T é verdadeira. Isso vai dar o mesmo como um critério. Alguns comentários. Em cada caso, não Sneed, não eu, tentamos definir a teoricité ou ereticidade em geral. Algo pode ser teórico em um contexto e não teórico em outro contexto. Segundo comentário muito importante,
A distinção entre teórico e não teórico não tem nada a ver com observabilidade ou não. É outra coisa, totalmente diferente, irrelevante. Ok? Finalmente, a distinção de Sneed. Sneed fala de teoreticidade, em relação a uma teoria, e eu falo de teoreticidade em relação a um domínio. Mas vai dar o mesmo. Porque no critério de Sneed, uma quantidade teórica quando depende da teoria que não é fixada pelos dados, portanto não é fixada. Ao invés, se vocês têm uma quantidade fixada pelos dados, não precisamos da teoria para calcular o seu valor. Portanto, não é teórica no sentido de Sneed. Seja o que seja, isso vai dar o mesmo. E afirmou, obviamente, que uma propriedade teórica não pode ser fixada pelo seu domínio. Por quê? Porque os dados que estão dentro do domínio se supõe-se que são o resultado dessa quantidade teórica em interações com outras quantidades teóricas. Portanto, a quantidade teórica Q não pode ser fixada pelo domínio. Vamos tomar um caso concreto. Os dados sempre são função de Q e de outras coisas, que pode ser determinista ou não. Por exemplo, no caso de uma regressão linear, as outras coisas são fatores aleatórios com uma distribuição de probabilidade. Seja o que seja, a partir dos dados, o que vocês podem calcular é um estimador da quantidade teórica, mas vocês não podem calcular a quantidade teórica. A quantidade teórica não é fixada pelos dados, porque com outras hipóteses colaterais, vocês chegariam a outro resultado. Ou seja, vocês não podem calcular o valor de Q. O que calculam é um estimador de Q. E sempre pode ser diferente ou não do valor da quantidade teórica. Por isso, uma probabilidade teórica relativa a um domínio não é fixada pelo seu domínio. Mas isso é um problema para o behaviorista radical, porque no behaviorismo radical, tal que foi descrito por McCutcheon e Baum, entre outros, todas as quantidades admitidas são fixadas pelo domínio. Porque vocês começam com o domínio, calculam uma coisa, uma correlação, a correlação vai ser fixada pelo domínio. E correlações entre correlações, tudo isso é fixado pelo domínio. Portanto, não é teórico. Vamos passar sobre isso. Vamos passar. Agora, vou tomar um exemplo de uma quantidade subjetiva, que vamos saber que não tem nada de subjetiva. Uma quantidade teórica que é o caso do valor do forçamento, assim se chama. Mazur, e depois Mazur e Kralik, entre outros, começaram a falar de uma propriedade do reforçamento que seria o seu valor, vamos ver o seu valor subjetivo, uma coisa assim. Que, concretamente, Mazur supôs que o valor VI depende do atraso até o reforço. E supôs que a função que relaciona esse valor com o atraso T é uma hipérbola retangular, como vemos aqui. E o que Mazur demonstrou é que se isso é verdadeiro, quando fazemos uma prova de escolha entre diferentes programas com diferentes atrasos, vou passar por os detalhes hoje, porque não importa, o resultado é que dentro do seu experimento de Mazur 87, vocês têm que ter uma função linear entre o atraso de um lado do programa, do esquema, e o atraso do outro lado. Ok? E a equação que vocês veem aqui, uma consequência da primeira. O ponto importante é que essa equação linear não foi... primeiro, Mazur não começou a fazer o seu experimento, notou uma relação linear e começou a tomar isso como uma variável de ordem superior. Não, é tudo ao invés. Mazur supôs que havia uma relação hiperbólica entre o valor e o atraso, e a partir disso derivou que haveria uma relação linear entre os dois atrasos. E a pior, se vocês tomam outros programas com consequências estendidas no tempo, vocês podem argumentar que o valor total do forçamento vai ser a integral dos valores locais de cada momento. Se vocês calcularem essa integral, vão chegar a algo que não é linear. E em outros experimentos, de facto, as relações que podemos calcular e observar não são lineares, têm uma forma assim. Isso é uma consequência da integração aqui. Resumo,
O conceito de valor do forçamento é uma quantidade teórica que não é fixada pelo domínio, foi usada de maneira hipotético-dedutiva e chegou a conclusões sobre os dados. Então, o que pode fazer um behaviorista radical com o valor subjetivo do forçamento? Nada, porque é uma quantidade teórica que não é fixada pelo domínio. Primeiro, poderia tentar usar um pouco e depois tirar, mas não pode fazer isso porque se tira, vai perder a integração teórica entre os diferentes dados. Portanto, ninguém faz isso. Portanto, o que pode fazer? Ficar com isso e falar do valor subjetivo. Por exemplo, aqui como um exemplo de Green e Meyerson, eles fazendo o valor subjetivo do forçamento. É uma teoria cognitiva. Ou bem, vocês podem ser instrumentalistas, usando o conceito, mas sem acreditar realmente que isso é uma brincadeira aqui para poder calcular os resultados, isso é a crime. Ou vocês podem misturar os dois, por exemplo, log e 88. Começa por falar do valor subjetivo e depois diz que sim, mas talvez não importa, que podemos calcular os dados e tudo bem com isso. Ok, agora já terminamos quase. Aqui está a minha alternativa. E vocês vão perceber por que falei do análise do comportamento não humaina. Vamos tirar de um. Mekachitsa tem razão sobre uma coisa. E com a influência do Hume em filosofia da ciência é fenomenal. Hoje, há então muitos filósofos que seguem dizendo que está mal falar de causalidade. Não importa que durante 200 anos o seu programa foi um fracasso total, que ninguém tenha a menor ideia de como eliminar o conceito de causalidade das suas explicações, não importa. E hoje, a maioria segue dizendo e afirmando que, ok, fracassamos durante 200 anos, mas amanhã alguém vai chegar e vai explicar como vamos fazer ciência sem causalidade, etc. Acho que não. De todas maneiras, felizmente, agora as coisas mudam um pouco. Aqui tomei um exemplo Carroll, recente. E o que vou defender, não vou defender, vou assumir o primitivismo causal. O que é isso? Acreditar que no mundo há relações causais metafísicas que não são correlações, são invisíveis, no sentido que vocês podem usar os aparelhos, os microscópios mais profundos do mundo, nunca vão ver nada causal. Isso o Hume tinha razão. A única coisa que vocês podem ver são correlações. Mas vamos assumir que atrás das correlações há relações causais metafísicas invisíveis. Estão atrás das correlações e não são fixadas pelas correlações. São provadas pelas correlações, mas não são fixadas pelas correlações. Ok. Vamos assumir que essa causalidade metafísica invisível está em todo o mundo, até o nível físico, microfísico. E vamos suponer que dentro do mundo suporta todas essas relações invisíveis. Vamos supor também que a composição dos objetos físicos também é algo causal. As partes causam a organização a nível superior. O que isso implica para nós? Implica que quando vocês têm um evento E no ambiente, um estímulo, e vocês têm uma resposta 10 anos após esse estímulo, dentro do corpo e dentro do cérebro há uma cadeia causal, não correlacional, causal. Mas essa cadeia causal causa uma relação causal entre ambiente e comportamento, também invisível. E o que eu afirmo é que os analistas do comportamento podem estudar essas relações causais invisíveis. Onde estão essas relações? Não estão dentro da cabeça. Porque as relações estão onde os seus componentes estão. E no caso de uma relação causal entre ambiente e comportamento, então essa relação vai estar onde está o ambiente e o comportamento estão. Fora da cabeça. Mas são invisíveis. Não são correlações. Agora vamos. Vou passar rapidamente sobre essas equações, não há muito interesse. Vou tomar diretamente um caso engraçado de equação causal. Vamos imaginar que há relações causais invisíveis entre ambiente e comportamento. Vamos imaginar que os eventos do ambiente têm um efeito mais ou menos forte sobre o comportamento. Vamos supor que diferentes eventos e diferentes propriedades no ambiente têm graus de influência invisível sobre o comportamento.
temos que desenvolver equações para descrever como esses graus de influência são compostos para dar o resultado final. Isso se chama uma equação de composição causal. Exemplo em física, a composição das forças. Exemplo em física, composição de potenciais. Tudo isso são regras de composição causal. Vamos ver aqui um exemplo proposto na análise do comportamento. Vamos imaginar um programa concorrente com várias quantidades. Taxa, quantidade de comida atrasou. Vocês combinam tudo isso e o que vamos fazer é supor que cada propriedade tem um grau de influência que está dado por essas funções aqui e que todos esses graus são combinados causalmente para dar o resultado. É o que vamos supor. O que estou a dizer é que podemos usar essas equações como uma interpretação causal metafísica. É engraçado notar que, por exemplo, Quilin, quando fala desse tipo de exemplo, fala de escalas subjetivas. Vocês lembram do valor subjetivo. Mas agora, temos uma alternativa. Não são valores subjetivos, são graus de relações causais invisíveis entre ambiente e comportamento. Outra coisa, quase para terminar, quase estamos no fim, aqui tomou uma citação realmente muito engraçada de Ernst em 90. O que Ernst disse é isso: podemos observar o comportamento e as suas consequências, blá blá blá, mas nunca vamos poder observar a utilidade. Falar em termos econômicos, mas essa coisa seria o valor subjetivo do forço, o mesmo, vamos dizer. Ok. A invisibilidade da utilidade é um caso particular da invisibilidade dos estados subjetivos em geral. Como a força em física, a utilidade não é observável, por resumir. Isso é muito engraçado, porque Ernst nota a semelhança entre uma força invisível, ou seja, uma relação causal invisível em física, e um estado subjetivo, ou seja, o valor do forçamento ou a utilidade. Mas o que eu afirmo, que não há valor subjetivo do forçamento, o que Einstein acreditava ser um valor subjetivo, é um grau de influência invisível, objetivo, nada mais. Mas para fazer tudo isso, vocês têm que aceitar o primitivismo causal, supor que há aspectos invisíveis de relações causais e que esses graus de influência podem ser combinados segundo equações particulares de combinação causal. Ou seja, o que estamos a fazer é jogar a filosofia humaina e marciana de Skinner. E de facto já há analistas do comportamento que fazem isso. Por exemplo, Maser diz que o valor é a força ou a efetividade do reforço. Outra citação de Shakespeare. Eles dizem: um reforçador faz algo mais fortemente que o outro. Aqui não está a falar de correlações, está a falar de ação causal invisível. E de facto, os argumentos matemáticos usando análise de comportamento por Maser e outros são argumentos causais. Quando o Maser argumenta que o valor do forçamento tem que ser o mesmo de cada lado de um esquema concorrente, se o comportamento é o mesmo, aplica o mesmo tipo de argumento que um físico que diz que um balanço em equilíbrio tem que ter as mesmas forças do mesmo lado. Também, o argumento de Maser e Kralik, com essa integração de Riemann de efeitos locais, e uma suposição de linearidade dos efeitos, e vocês encontram o mesmo tipo de equação, por exemplo, em eletrodinâmica. Em cada caso, o que o teórico faz é supor que vários componentes do mundo que têm graus de influência, e após somar ou integrar esses graus de influência para calcular o efeito agregado. Eu afirmo que isso é uma maneira de ter hipotético-dedutivismo sem cognição. Isso é totalmente radical ambiental, ainda mais que Skinner, mas é hipotético-dedutivo. E vou terminar, porque já é cansativo para todos, vou terminar com uma pergunta um pouco viciosa.
o que estamos a fazer aqui é jogar, finalmente, o primeiro passo do análise do comportamento começou com Skinner em 31, quando Skinner diz que o conceito de reflexão é uma correlação e nada mais. Ok? Aqui tem uma citação engraçada de Heinlein sobre o conceito de eliciação. Okay? Elicitation, reflexo. Aqui Heinlein diz isso. A eliciação é um construto teórico que definimos, aceitamos como operando ao nível do comportamento. Ok? Estou de acordo com Heinlein. Acredito que tem toda a razão. Um reflexo é um construto hipotético operando ao nível do comportamento em nenhum outro lugar. Mas o que estou a dizer é que isso é inconsistente com a filosofia da ciência oficial da análise do comportamento. Porque se um reflexo fosse uma correlação e nada mais, como poderia ser um construto hipotético? A minha resposta é que não pode ser. Portanto, não é uma correlação, é uma relação causal invisível. Obrigado. Como é que a gente procede? Vamos a... Tá? Então vamos. Bom, nós temos vantagens e desvantagens de começar, né? Então, de certa forma, a gente vai acabar mas ditando um pouco, né, o formato. Então, tomara que consigamos fazer isso de uma maneira adequada. Eu, na verdade, pensando nisso, eu não vou fazer uma outra fala, nem nada. Eu vou, na verdade, lançar algumas questões que gostaria de ouvir o comentário do professor a respeito e, com isso, disparar, de fato, um debate talvez mais amplo. Eu acho que, em primeiro lugar, há uma série de pontos que eu concordo com o argumento, né? Na verdade, eu poderia dizer, talvez, que eu concordo, talvez, em geral, mas a minha concordância não me leva necessariamente à mesma conclusão, né? Então, eu tenho a impressão de que o argumento não é necessário, né? Ou seja, talvez as críticas possam, de fato, ser feitas, até mesmo aceitas, mas a conclusão não decorre necessariamente, eu acho que, dessas críticas. Então, eu acho que, e aí, claro, quero depois ouvir o que o professor tem a dizer, mas eu acho que toda a discussão dessa tensão, né, e quase que uma dicotomia entre um método ou uma filosofia da ciência, melhor dizendo, indutivista, de um lado, e aí nesse ponto é minha primeira concordância explícita. O indutivismo, ele, para usar uma palavra até de um contemporâneo, do Merleau-Ponty, o indutivismo é uma teoria, uma filosofia da ciência indigente, né? Ela é muito fraca do ponto de vista de um fazer ciência de fato, no sentido forte do termo, né? Então, nesse ponto eu até concordo, mas essa dicotomia que então, eu acho que persegue muito a discussão da filosofia da ciência, ou indutivismo, ou hipotético, dedutivo, eu não tenho certeza se são as duas alternativas únicas para se discutir filosofia da ciência atualmente. Obviamente, eu acho que o argumento do professor incorre, de certa forma,
num terreno muito mais sólido e, de certa forma, até muito mais aceitado do que o que eu vou conduzir por aqui no escopo, de fato, da filosofia da ciência mais oficial. Então, isso coloca, na minha opinião, os analistas do comportamento diante de uma situação bem delicada, porque se aceitarmos as premissas que o professor está colocando, e eu sugiro que uma das premissas seja justamente essa, ou seja, ou você aceita o indutivismo e se filia a uma filosofia da ciência pouco crível, né, no contexto da ciência atual, ou então você vai ter que ir para um modelo hipotético dedutivo, e isso necessariamente te afasta do Skinner, te afasta, digamos, pelo menos da visão oficial do que seria o behaviorismo radical, criando então uma espécie de necessidade na conclusão de que para ser analista do comportamento e, portanto, cientista, nós não poderíamos ser behavioristas radicais. Eu tenho a impressão que é um pouco essa a conclusão ao final que nos levaria a isso, né? Ficamos com a análise do comportamento, mas jogamos fora o behaviorismo radical, entendido como uma proposta indutivista de ciência. Então, eu acho que isso tem, digamos, como eu falei, um certo amparo, um certo terreno forte no âmbito da filosofia da ciência. O meu, que eu vou tentar falar daqui a pouco, acho que é mais incerto, mais polêmico, muito criticado, né? Mas talvez, por outro lado, possa evitar essa conclusão, no mínimo, inusitada, né? De a gente ter que, de fato, largar definitivamente o behaviorismo radical como uma filosofia da ciência. Então, eu acho que, basicamente meu comentário é esse, de que talvez a gente pudesse pensar numa terceira opção entre o indutivismo e o modelo hipotético dedutivo. E para tanto, e esse é meu primeiro comentário, acho que a gente poderia pensar em escapar da famosa separação entre contexto de justificação e contexto de descoberta, né? A minha impressão, e depois o professor comente se estiver correto, é de que todo argumento preserva ainda claramente essa distinção, né? A distinção entre o contexto de justificação e o contexto de descoberta na filosofia da ciência, né? E como eu disse, eu acho que isso é um terreno amplamente discutido e até aceito no campo da filosofia da ciência, desde Hempel, pelo menos, ou talvez até antes, né? E tem, de fato, uma certa robustez nisso daí. Mas acho que há propostas alternativas a essa, há uma forma de se pensar a filosofia da ciência em que apagaríamos essa distinção do contexto justificativo e contexto de descoberta, e mais, eu acho que no texto do Skinner há amparo para se pensar isso, né? Em que contexto, então, específico da proposta skinneriana a gente encontraria isso? Bom, antes disso, quem fala isso do ponto de vista da ciência? Um autor que não é muito bem citado por cientistas, que é o Thomas Kuhn, né? Talvez ele tenha sido o primeiro que inaugura uma visão mais clara de que essa separação tão clara entre contexto de justificação e de descoberta talvez não seja bem isso. Bom, por que os cientistas, de modo geral, não gostam disso? Porque com isso você arrasta a prática científica para uma atividade bastante humana, né? E com isso você tira um pouco a aura de que o fazer ciência poderia ser entendido como uma atividade humana superior ou bem distinta de outras atividades, e para usar um termo jamais próximo da nossa realidade, um comportamento, né? Então eu diria que talvez nós pudéssemos, seguindo um pouco essa tradição que eu acho que é mais marginal no ramo da filosofia da ciência, pensar a ciência como comportamento cientista. Então há, de fato,
mais de um momento em que Skinner sugere essa possibilidade. Quando então o Skinner responde ao convite lá do Koch, né, para falar sobre ciência da maneira mais explícita possível, né, ele tinha já feito isso, por exemplo, no Ciência e Comportamento, etc., mas de uma maneira mais ampla. Quando ele é convidado então a se pronunciar explicitamente o que é ciência para ele, né, e justamente os questionamentos do Koch nesse contexto são bem afinados com a separação entre contexto de justificação e contexto de descoberta, o Skinner surpreendentemente dá uma resposta ao contrário, que então está publicado lá no artigo de 56, né? Em que aí, justamente ele vem com uma tese desse tipo, de que parece que o fazer ciência é o comportamento cientista. Esse comportamento cientista é influenciado por uma multiplicidade de variáveis. Muitas dessas variáveis elas não são previsíveis num sentido formalista de ciência, né? E, portanto, o fazer ciência seria um comportamento como outro qualquer, claro, com certas peculiaridades, mas ainda assim um comportamento. A minha hipótese é que essa resposta está muito influenciada pela visão que depois vai ser desenvolvida no comportamento verbal um ano depois, né? Se a gente pega o fim do comportamento verbal, ele volta com essa mesma discussão da ciência mais entendida como um comportamento, no fim das contas. Como eu disse, com certas peculiaridades, mas ainda assim com comportamento. Isso permite que, então, talvez a gente invada esses limites entre contexto de justificação e contexto de descoberta, retirando, então, a filosofia da ciência de uma espécie de campo neutro, como talvez tenha dito, no sentido de que ela olha de fora o fazer ciência, mas ela mesma não é afetada pelo fazer ciência. Eu tenho a impressão que essa possibilidade de uma mais ou menos kuhniana, né, nos colocaria num outro sentido, numa visão de que talvez nós pudéssemos pensar numa filosofia de ciência evolucionária, né? Não no sentido como o professor apresentou, que realmente é bastante discutido, em que a gente poderia pensar de modo hipotético dedutivo a própria proposta do Darwin. Há inclusive discussões em que você poderia contextualizar todo o livro, né, do Darwin, da origem das espécies, num esquema estritamente hipotético-dedutivo, né? Existe, de fato, esse tipo de argumentação, embora tenha algumas polêmicas sobre. Mas não é esse o meu ponto. O meu ponto é, de fato, radicalizar a visão darwinista para a filosofia da ciência e, portanto, invadir isso, eliminando aquela tese inicial de que, de fato, a filosofia da ciência é uma espécie de campo neutro e a parte do fazer ciência propriamente dito. Talvez o apagamento dessa fronteira nos conduziria a uma situação um pouco diferente. Nesse sentido, então, para não continuar falando muito, nós teríamos um esquema mais ou menos o seguinte: poderíamos pensar que a ciência se desenvolve e é feita nos moldes mais ou menos descritos por uma visão evolucionária. Ou seja, haveria então uma série de teorias, propostas teóricas do fazer ciência. Isso seria então variável. Essa variabilidade ela viria de múltiplas fontes. Eu acho que não seria necessariamente aleatória, como se pensa numa visão estritamente darwinista, né? Ou neo-darwinista. Eu acho que ela poderia ser de fato dirigida a essa variabilidade, e a partir dessa variabilidade haveria critérios de seleção dessas teorias ou dessas propostas científicas por sua efetividade. Obviamente, então, a questão da efetividade também teria que ser amplamente discutida, e talvez esse é um ponto que incomoda muito o cientista, porque, de modo geral, muitas das discussões que vêm a partir do Kuhn mostram que essa efetividade ela não é exatamente
internalista a ciência, né? Haveria então também variáveis e aspectos econômicos, políticos, sociais que interfeririam naquilo que de fato é considerado pela comunidade científica como mais ou menos efetivo e que, portanto, influenciaria de uma maneira mais ou menos direta nas teorias que de fato sobrevivem e são transmitidas daí para frente, né? Mas eu não queria entrar tanto no mérito dessa discussão, só sugerir que talvez, sem fugir do texto skinneriano, nós talvez pudéssemos pegar uma outra ponta e ainda assim salvar pelo menos uma parte daquilo que a gente poderia chamar de behaviorismo radical. Obrigado. Já tenho que responder. Mas posso? Ontem, como expliquei, tentei atravessar a rua alagada Fernando Guillaume. Fiquei com o nível da água estava horrível, porque pensei que eu não sobreviveria. E hoje estou a ouvir de cruna. Realmente a semana não está boa. A semana não está boa. Ok, alguns comentários, algumas respostas. Okay. Primeiro ponto, pensei, sim, essa coisa da dicotomia entre o que chamamos nomotivo e contrarresolutivo. Totalmente de acordo com a crítica e, de facto, fico preocupado por ter deixado essa impressão pelo formato da apresentação e do texto, que são duas alternativas, o que teríamos que escolher. Isso seria uma confusão, que há muita responsabilidade nessa confusão. Mas não é a minha perspectiva. Estou totalmente disposto a combinar, porque não tenho nada em contra, por exemplo, de graficar dados, de tentar ver regularidades de ordem superior, etc. Portanto, não temos que escolher sempre entre uma e outra. Agora, dentro das classificações, sim, acho que o contraste é importante, muito importante. É um contraste permanente que não vai desaparecer amanhã. Mas é claro que não quero implicar que temos que escolher, podemos combinar. Mas a minha crítica do behaviorismo radical de Skinner como filosofia da ciência é que proíbe, de alguma maneira, o uso do segundo tipo, do tipo de explicação reprodutiva. Ok, também, obviamente, sempre podemos ver os detalhes, etc. Mas, de maneira global e oficial, o meu ponto é que sim, ou seja, é Skinner que faz uma exclusão de um tipo de estratégia. Agora, eu não, repito, eu podia dar essa impressão de querer excluir, vamos dizer, uma estratégia indutiva, mas não foi a minha proposta. A minha proposta é que é possível obter, na análise do comportamento, usar um tipo de estratégia hipotético-dedutiva ou retrodutiva, melhor dito, e que seja ainda assim que tenha esta mesma ênfase sobre o ambiente. Ou seja, o meu ponto é que temos que dissociar totalmente essas duas coisas. É independente. Eu posso ser um hipotético-dedutivista louco e ser um behaviorista totalmente extremo, ainda mais radical que sei que... Deixa eu dizer que radical não significa radical. Ou seja, posso ser um behaviorista extremamente duro, extremo em tudo o que vocês querem e ainda assim ter hipotético-dedutivismo. Mas não com qualquer tipo de construtor hipotético. Obviamente não vou começar a falar de valor subjetivo dentro da cabeça ou contos de fadas assim. Vamos falar de razões causais invisíveis e tentar analisar a estrutura causal das relações invisíveis, não fixada, das relações entre ambiente e comportamento. E, de facto, já é o que os analistas do comportamento fazem. Eu nunca acreditei um segundo que um cientista pode ser humano. Há um comentário bonito de Armstrong, David Armstrong, em 2000, diz: uma pessoa normal acredita que temos relações causais no mundo e que a causalidade faz o trabalho no mundo. Uma pessoa normal que não tinha provado o veneno de Hume.
Então, acho que, oficialmente, por exemplo, poderíamos tomar o conceito de relação funcional. Não fiz uma crítica aqui, porque não temos tempo, mas oficialmente é uma correlação e nada mais. Mas na realidade é muito fácil demonstrar que, claro, que é mais que uma correlação. Após chegar ao aspecto manipulativo, que é outra coisa. Mas seja que seja claro que nunca ninguém usou essa palavra, esse termo de relação funcional, realmente como correlação. Ou seja, essa coisa de relação funcional é uma maneira de dizer causalidade sem usar a palavra, todo mundo fica contente. Agora, portanto, a minha resposta principal seria isso. Quando usei essa dicotomia entre duas estratégias propostas por Macmillan, entre outros, se seria um erro inferir que eu quero excluir a indutiva, não. Mas o que eu quero fazer é incluir a dedutiva ou a retrodutiva. Agora, outros comentários mais gerais sobre ciência, etc. Vejo um perigo muito importante em ver a ciência como comportamento. Num sentido, estou totalmente de acordo, claro, quem poderia estar em desacordo com isso, mas, no mesmo tempo, vejo muitos perigos filosóficos com isso. E já falei isso no passado várias vezes. O problema é o seguinte, é que muitos analistas do comportamento têm essa tendência ruim, duvidosa, a acreditar que, por alguma razão misteriosa, uma análise funcional das propriedades do controle do comportamento invalida uma análise formal. De facto, chegamos ao ponto de ouvir analistas do comportamento dizendo: o senhor fala de lógica, mas eu não gosto da lógica, não importa, porque não é funcional, uma coisa assim. Ok? E muito perigoso isso, e absurdo, porque, obviamente, o facto de ter uma análise funcional, ou seja, causal, não invalida ao mesmo tempo a possibilidade de fazer uma análise formal de outras coisas. Falando da ciência como comportamento, acho que os científicos têm boas razões de não gostar de Kuhn, em geral. E acho que não é por coincidência que os psicólogos gostam tanto de Kuhn e os outros, em geral, que a física os outros não gostam. Então, acho que há muitas boas razões por isso. A ciência é um comportamento diferente dos outros, superior. Sim, é superior, ok? Estou a brincar um pouco, mas vou tentar explicar o que quero dizer. A minha posição pessoal, puramente pessoal, é que os processos, não há diferenças funcionais entre um científico e um palhaço ou um padeiro. Okay? Um padeiro, uma pessoa que faz pão, de acordo? Um padeiro. Não acho que haja algo misterioso ou diferente, funcionalmente falando, entre um físico e um padeiro. Não há diferenças. Os processos comportamentais são os mesmos. Acho. Em geral, ok? Sim, os mesmos. Incluindo o comportamento verbal do padeiro. Eu posso dizer, hoje vou fazer um panetone, etc. Tudo bom. Mas, isso não significa que não haja diferenças formais. E há diferenças formais. Um físico não é um padeiro. O padeiro faz pão. O físico não faz pão. Faz outra coisa. Ou seja, os processos são os mesmos, mas o conteúdo e as propriedades formais são diferentes. E seria muito perigoso argumentar, começando pela semelhança funcional, e argumentar aqui no fim dá o mesmo, okay? E eliminar a distinção formal. Por exemplo, o conceito de verdade é um conceito formal, no sentido de não é uma análise causal que vai dizer se uma afirmação é verdadeira ou não. E qualquer afirmação, posso dizer, por exemplo, isso tem vinho, tem vinho tinto aqui. Essa afirmação é falsa, mas tem uma história causal, por alguma razão causal disse isso. Eu também poderia dizer isso tem água. Em cada caso, temos uma história causal e o resultado vai ser o que digo. Mas num caso, a afirmação é falsa, no outro caso é verdadeira. Isso é formal, extracausal.
portanto, repito, o facto de ter uma análise funcional pode ser muito interessante. Tudo bem, obviamente eu não posso estar em contra disso, porque o comportamento científico é comportamento humano como qualquer comportamento humano. Mas eu não gostaria de esquecer, através disso, a validade de uma análise formal. O que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, ou seja, tudo o que, num sentido, desapareceu com uma filosofia cunhana. Ou talvez não era do Kuhn, talvez. Ou seja, esse era o meu comentário geral. Sim. Um contra-argumento em relação a isso. Eu acho que, ok. No entanto, talvez a gente também não possa fazer o contrário. E esquecer a análise funcional e passar a tratar a ciência de forma exclusivamente formal. Talvez a combinação dos dois também seja possível. E não me parece que é isso que se encaminha no argumento apresentado. Eu acho que o argumento apresentado ele dá uma ênfase praticamente exclusiva ao aspecto formal, sem tocar que haja aspectos funcionais que também participam. Então, nesse sentido, se cria uma espécie de visão da ciência que ela é desencarnada, né? Parece que, ok, a ciência assim funcionará de uma maneira ótima. No entanto, a gente sabe que no laboratório ela não funciona desse jeito. E por quê? Não é por um problema formal, é por um problema funcional. Então, talvez não seja também uma falsa escolha formal ou funcional, mas talvez esteja no momento da gente tentar cruzar essas duas coisas para falar de ciência. A ciência tem, é claro, aspectos formais, tem inclusive aspectos funcionais que eu acho que são diferentes, né? O controle de variáveis que está envolvido no fazer ciência é um controle de variáveis de fato distinto, passa por um treinamento da comunidade científica muito específico, não é qualquer um que é cientista, etc. Então, de fato, é preciso saber de lógica, é preciso saber de epistemologia, é preciso respeitar as leis da lógica. Nós não podemos, por exemplo, puxando para esse lado, achar que a contradição é uma coisa superável, né? Aí a gente não avança, né? Nem começa, se for assim. Então, é claro que acho que há regras e há contextos formais que são pontos de partida. Mas eu acho que isso não nos encaminha necessariamente por um desenraizamento funcional da atividade científica. Talvez ambos estejamos parcialmente certos e parcialmente errados. Seria uma conclusão muito bonita. Todo mundo ficaria feliz. Mais ou menos. Não, eu não. Eu não penso que uma mistura seja possível. Ou seja, de acordo, se queremos compreender o fenômeno científico na sua totalidade, sim, temos que excluir os dois sempre para qualquer coisa. E obviamente precisamos dos dois sempre, porque as funções, as relações causais, seja o que seja, nunca são funções que flotam no ar, ou seja, são relações de coisas, portanto tem uma raiz formal. Ou seja, podemos dizer isso de maneira um pouco literária, mas estruturas são funções, são mortas. Funções sem estruturas são fantasmas, vamos dizer. Precisamos dos dois, sempre. Agora, misturar, estou de acordo para incluir os dois, mas não vejo o quê? A minha impressão é que uma análise formal tem a sua validade ou não, independentemente de qualquer consideração funcional. Mas aí ela é aplicável. Aí ela se torna de fato aplicável, porque, ok, isso qualquer pessoa que tenha estudado lógica sabe disso, né? Essa, na verdade, talvez seja a tese básica da lógica, que, pelo menos num sentido não puramente aristotélico, né? De que você não precisa aceitar o conteúdo existencial do enunciado para que o enunciado possa ser avaliado do ponto de vista de sua validade. Ok. A questão é saber
se essa validade de fato se aplica para a compreensão da ciência e esgota a ciência com isso. Eu tenho a impressão de que, se fosse assim, na verdade seria muito bom, porque a ciência teria já ultrapassado há muito tempo o que ela né? É claro que ela encontra avanços, mas muito daquilo que ela esbarra e muitas das críticas, inclusive, que depois foram feitas à ciência, etc., foi talvez por ter negligenciado de maneira muito exagerada o aspecto funcional. Né? E às vezes eles não são aspectos, na minha opinião, que correm em paralelo. Eu acho que em algum momento eles começam a se cruzar. Se eles corressem também em paralelo, tudo bem, nós destacamos um lado, o outro está ali, mas ele não tem é uma espécie de epifenômeno, né, em relação à atividade científica de fato, mas não me parece que seja isso. É aquilo que às vezes se fala entre, digamos, o fazer ciência de fato e os bastidores da ciência, como se o backstage ele pode ser apagado porque o espetáculo bonito é o apresentado formalmente. Mas eu não acho que seja assim, né? Eu acho que sem o backstage o negócio não funciona. Eu acho que o espetáculo ele só fica bonito porque de fato a gente apaga, mas se a gente apaga isso, não quer dizer que ele não exista. Né? Talvez ele dê de fato o suporte para isso que está acontecendo. Então acho que a composição dessas duas coisas, eu também longe de achar que eu vou ser capaz de saber como que se combinam isso. Mas talvez seja um momento de se pensar que elas não podem mais ser tratadas de forma independente. Isso incorreria, eu acho que, exagero para os dois lados. Né? Nem uma ciência puramente internalista, nem uma ciência puramente externalista. Nem uma ciência que é só política e nem uma ciência que é só lógica. Né? Quem queria fazer pergunta? Eu acharia interessante, porque a gente está falando muito da ciência, né? Então, essa discussão toda muito da ciência. Mas acho que o público... E de maneira específica para esse evento, nos interessaria que essa discussão fosse, de certa maneira, operacionalizada para a psicologia, né? Que é o nosso campo. Então, quando a gente está falando de uma explicação lógica, uma explicação funcional, eu acho que talvez a gente possa avançar mais se a gente começar a tentar entender o que a gente está querendo dizer com esses conceitos no âmbito da psicologia enquanto uma ciência específica. Porque talvez a gente não consiga ter mesmo uma filosofia da ciência no seu caráter amplo, ou seja, uma filosofia da ciência que corresponda para tudo aquilo que a gente quer ser uma ciência. Em primeiro lugar, a gente nem sabe se a psicologia é uma ciência, é uma primeira questão que fica em discussão, né? Então eu gostaria que vocês tentassem falar um pouco desses conceitos que vocês estão tentando trazer. Então, quando o François fala de buscar um modelo, eu vou traduzir, né, um modelo matemático para esses tratamentos funcionais, ou quando o Carlos fala, bom, eu estou querendo mais ver o lado funcional das relações, talvez especificar melhor o que está sendo chamado aqui de função, o que está sendo chamado de um tratamento matemático disso. E, ao mesmo tempo, isso vai nos levar à explicação de o que é causal aqui. Porque também é importante a gente entender quando o François fala, bom, são relações causais invisíveis. Bom, aí eu me sinto quase que voltando a ser, como o Carlos falou, aristotélico, né? Então, vamos tentar esclarecer melhor, né? Então, parece ser que a gente já tem aí uma posição de que, bom, poderíamos buscar uma conciliação, mas para que essa conciliação faça sentido para essa discussão, acho que precisa ter um melhor esclarecimento conceitual. Só um comentário. Eu compartilho, acho que com o comentário do professor que conciliação talvez seja otimista demais, né? Pois é. Eu acho que de fato a conciliação disso, se vir a ocorrer, ela não vai ocorrer no sentido de que de um lado vai sentar o filósofo e o outro cientista e vão concordar que... Né? Não, acho que não. Mas, do ponto de vista da comunidade mesmo científica,
talvez haja necessidade de botar para conversar mais esses, digamos assim, extremos, se é que a gente pode chamar assim. Agora, isso talvez parta muito mais do interesse da comunidade e, talvez usar esse termo, de uma política científica, de uma organização científica, do que de fato de quem se define como cientista, de quem se define como historiador, como filósofo, etc. Eu acho que é conflituosa de antemão essa relação. Nesse sentido, eu tenho minhas dúvidas com essa visão muito difundida, inclusive pelo Skinner, de que há uma espécie de harmonia pré-estabelecida entre o fazer filosofia do behaviorismo e os dados empíricos obtidos pela análise experimental. Me parece que isso está muito distante do que de fato concretamente acontece, né? Acho que na verdade a nossa conversa aqui retrata um pouco esse conflito, digamos assim, né? Não acho que ele seja impossível de ser resolvido, mas eu também não chamaria de consenso isso. Se posso responder a Carlos. Há vários pontos aqui. Dentro da minha palestra, eu defendi um tipo de perspectiva filosófica sobre o primitivismo causal. Voltar a Aristóteles, sim, mas não somente a Aristóteles. Ou seja, são os filósofos de que começaram a criticar o conceito de causalidade e tentar eliminar esse conceito. Isso era um projeto filosófico. Duvido que os científicos pensem assim. Agora, não apresentem argumentos a favor do primitivismo